o verso de número 40, para a gente entender o contexto, em nome de Jesus. A epígrafe do texto diz: a filha de Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Verso 40 em diante está escrito assim: e aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão do nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase com 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara tudo com os médicos, todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dize: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Desocupando as suas mãos, dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, o texto que nós lemos é um texto conhecido dos irmãos. Eu creio que no decorrer da campanha, muitas pessoas ministraram palavras poderosas em cima desse tema. A igreja está familiarizada com o texto, e eu não tenho pretensão de trazer nada novo, mas nós iremos caminhar em cima de uma revelação a qual o Espírito Santo tem nos dado. Quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos trazer à memória que Jesus, quando ele se manifesta de forma pública, a Bíblia vai dizer que com 12 anos de idade, ele está dentro do templo, e dentro do templo, ele está conversando com os mestres, ele está perguntando e ensinando. A Bíblia vai dizer que há uma festa, e no meio dessa festa, o pai e a mãe de Jesus, José e Maria, eles vão perder Jesus. Só vai dar falta de Jesus 3 dias depois. Aí eu não entendo, porque tem pessoas, irmãos, que às vezes conseguem ficar uma semana sem sentir a presença de Deus. Tem pessoas que ficam um mês sem sentir a presença de Deus e não se importa. Tem pessoas que ficam um ano sem sentir a presença de Deus e está tranquilo. Mas eu quero acreditar que aqui na Jerusalém, se Jesus não descer em um culto, alguém já vai cutucar outra pessoa e vai falar assim: alguma coisa não está certa. Se Jesus não descer, irmãos, num culto aqui, alguém já sabe que alguma coisa não está no lugar, alguém já vai dobrar o joelho, alguém já vai começar no glória, outro vai começar no aleluia. Mas uma coisa eu tenho certeza, essa igreja é uma igreja que está ensinada a não entrar e sair sem sentir a presença de Jesus. E se Jesus por acaso não descer na hora da oração, alguém vai rasgar não só as vestes, mas o coração, e vai dizer assim: Senhor, rasga o céu sobre esse lugar. Nós não saímos da nossa casa para chegar nesse lugar e não sentir a tua presença. Eu sei, irmãos, que nós já estamos acostumados a entrar na igreja em sentir a glória de Deus. E se um dia alguém perceber que as coisas não estão acontecendo como era para acontecer, é porque tem alguma coisa errada. E se tem alguma coisa errada, nós precisamos clamar, porque quando nós clamamos, Deus, ele abre o céu e começa a derramar a glória.
que Jesus está na casa. Jesus está no templo, alguém percebe que perdeu Jesus. De repente, alguém vai lembrar: Jesus está no templo. Você já percebeu, irmãos, que tem pessoas que às vezes não aplaudem o seu sucesso, nem acredita que você vai chegar em algum lugar, mas mesmo assim você é referência para alguém? Você percebe que ninguém foi procurar Jesus em adega, ninguém foi procurar Jesus no fluxo, ninguém foi procurar Jesus, pastor, na biqueira, porque as pessoas sabem, é no templo que eu vou encontrar Jesus, é no templo que Deus manifesta a glória dele, é no templo que você entra chorando e sai sorrindo, é no templo que você entra machucado, mas sai cheirando bálsamo de Gileade, bálsamo que cura ferida, é no templo que você entra pensando em desistir, chutar o pau da barraca, abandonar tudo, mas de repente no templo Jesus te pega de um jeito, fala com você, as lágrimas correm pelo rosto, porque no templo Jesus se manifesta. Jesus está no templo, e quando Jesus está no templo, Jesus está ensinando e aprendendo, ensinando e aprendendo. A palavra de Deus que eu tenho para a igreja nessa noite é: se prepara. Jesus vai começar a esconder algumas pessoas vai começar a ficar no anonimato, mas quando está no anonimato não está perdendo tempo, está aprendendo e ensinando, alguém vai olhar e vai dizer: cadê fulano? Eu não vejo mais postagem nas redes sociais. Alguém vai dizer assim: mas vai para o templo, porque lá no templo está ensinando e aprendendo, um lugar bom para estar no templo. Jesus estava no templo. E por que Jesus estava no templo? É simples. A Bíblia vai dizer que o símbolo maior no Antigo Testamento da presença de Deus é a Arca da Aliança. Mas por causa do pecado do povo, a Arca da Aliança some. E quando a Arca da Aliança some, Ezequiel vai ter uma visão que a glória está saindo do templo. Então a glória de Deus, a presença, sai do lugar santíssimo, vai para o lugar santo, passa pelo átrio, sobe o Monte Hebron e vai para o céu. Então a Arca da Aliança, a presença de Deus sai. Jesus entende que precisa entrar no templo, porque o templo é um lugar aonde vai autenticar a presença de Deus. Mas pastor, por que a arca sai para Jesus entrar? Porque a arca é símbolo, e o símbolo não pode permanecer quando chega o original. Primeiro precisou tirar aquilo que era imagem, aquilo que era símbolo, aquilo que era falso, para que o verdadeiro viesse se manifestar. Filipenses vai dizer: e haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Deus se esvaziou da sua glória. Jesus deixou onipotência, onipresença, onisciência, entrou no templo para poder autenticar que Ele era o Verbo encarnado, Ele era a presença de Deus que estava na terra com os homens. Agora segura, quando Jesus entra no templo, Ele entra como filho de Maria, mas quando Jesus sai do templo, Ele sai como Emanuel, Ele sai como El Shaddai, Ele sai como Elohim, Ele sai como Jeová Jireh, Ele sai como maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele entra de um jeito, mas Ele sai com a autentificação do céu. Essa noite é noite de Deus autenticar alguns ministérios aqui nesse lugar, alguns chamados aqui. Se Deus te chamou para louvar, se prepara, o seu ministério vai ser autenticado, mas não é autenticado pelo homem, é autenticado por Deus. Deus vai colocar o sinal, Deus vai colocar a marca, e essa marca não pode
pode ser vista por olhos humanos, mas essa marca pode ser contemplada pelo céu. A palavra de Deus é essa: Deus dará ordem aos teus anjos para que acampe ao seu redor. O diabo vai tentar fazer arruaça, mas tem uma legião de anjos guardando essa igreja, guardando a sua vida, guardando a sua casa, guardando a sua família. Enquanto você está aqui, há uma guerra sendo travada nas regiões celestiais, mas nessa noite a vitória é nossa, em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, dá glória para Jesus. O ministério de Jesus prossegue. Jesus precisa voltar para Jerusalém. E quando Jesus vai para Jerusalém, a Bíblia vai dizer que tem uma multidão que está esperando ele. Porque a multidão está atrás de Jesus, não por aquilo que Jesus é, mas por aquilo que Jesus pode proporcionar. A multidão está esperando, só que Jesus tem prioridade. Enquanto a multidão está andando, esperando Jesus por causa do milagre, Jesus sabe que vai mudar a história de alguém naquele ambiente. Talvez na mente de Jesus, homem, Jesus está dizendo: indo para Jerusalém, eu vou passar pela casa de Pedro, e na casa de Pedro eu vou poder descansar. Só que quando ele chega, a multidão começa a rodear. Jesus não tem tempo para descansar. Aí eu aprendo uma coisa: quem foi chamado, irmãos, não tem tempo para descansar. Porque você acha que Deus não permite que você às vezes dá aquela paradinha, aquela descansada? Porque senão você pode se acomodar, senão você pode se identificar com um lugar de conforto e não querer mais fazer a obra de Deus. Aí Jesus chega, e quando ele chega, alguém fala: olha, Jairo já rompe a multidão. Jairo vai dizer: mestre, lá na minha casa, a minha filha está à beira da morte, vamos lá. Jesus vai para a casa de Jairo, mas enquanto Jesus está andando, a Bíblia vai dizer que uma mulher, ela vai romper a multidão, vai tocar na orla de Jesus, e de Jesus vai sair virtude. E eu quero ficar em cima desse texto. Enquanto essa mulher está tocando nas vestes de Jesus, e Jesus está soltando, está saindo virtude de Jesus, Jesus já está trabalhando em algo que às vezes para nós não é compreensível com a mente humana, mas Jesus já está trabalhando em 4 gerações. Repete assim comigo: Jesus, pode ficar melhor, fala: Jesus está restaurando 4 gerações. Fala para a pessoa que está do seu lado: Jesus está restaurando 4 gerações. Isso, fala mais uma vez: Jesus está restaurando 4 gerações. Jairo, ele é príncipe da sinagoga, e como príncipe da sinagoga, ele acha que ele tem prioridade no reino de Deus. Tem muita pessoa achando que tem privilégio só porque é pastor, só porque é apóstolo, só porque é missionário, só porque é reverendo, só porque é a 4ª pessoa da Trindade. Mas nessa noite Jesus usa a minha boca para dizer: ninguém tem prioridade. Quem tem prioridade é a igreja, independente de cargo, independente de posição, porque Deus não está procurando título, Deus está procurando coração quebrantado, alma contrita. A esses Deus não rejeita. Reino de Deus não pode dar carteirada. No reino de Deus, irmãos, se entrar um médico aqui, tem que sentar para ouvir alguém que nem terminou a escola ainda. Reino de Deus, não importa o grau de conhecimento que você tem, mediante a cruz de Cristo somos todos iguais, estamos nivelados, não tem ninguém maior e nem menor. Quando nós já estamos dentro daquilo que chamamos de reino de Deus, nós precisamos entender que o grandão aqui é Ele
é Ele que pode, é Ele que faz, é Ele que tem. Nós somos só barro na mão do oleiro, nós somos somente um rabisco, nós somos o bichinho de Jacó, mas não importa aquilo que nós somos na presença de Deus, porque se o diabo meter a pesca e pegar o crente mais fraco aqui nessa noite, ele vai tomar a cabeça, porque não é a nossa força, mas é a força daquele que nos chamou. Todas as vezes que o diabo olha para nós, ele não vê eu, ele não vê você, mas ele vê o leão da tribo de Judá, ele vê o aspecto do Deus poderoso, ele vê a glória do Deus Criador dos céus e da terra. O diabo olha para nós achando que vai nos parar, achando que vai impedir a obra de Deus, mas quando ele olha para nós, ele só escuta o rugido do leão. Solta o leão que está dentro de você, deixa Deus te tomar nessa noite. Não segura o glória, não segura o aleluia. Enquanto você adora aqui, Deus guerreia na sua casa, Deus guerreia na sua família, Deus guerreia na sua parentela. Enquanto você está aqui, Deus está fechando sepultura, Jesus está cortando laço, Jesus está quebrando o caixão. É noite de livramento. Eu sinto a glória de Deus nesse lugar. Oh glória, oh glória, oh glória. Jairo tenta dar carteirada, irmãos. Eu sou príncipe da sinagoga, atende ao primeiro. Só que Jesus, irmãos, enquanto está conversando com Jairo, Jesus entende que tem alguém que está se rastejando porque não tem mais força. Sabe de uma coisa? A multidão não impressiona Jesus. Não sei se você vai concordar comigo, mas aonde que tem mais gente? É no velório ou é no nascimento de uma pessoa? Então morto também arrasta a multidão, cuidado. Tem muita gente perdendo carniça, arrastando multidão, achando que Jesus se impressiona. Mas Jesus não se impressiona com isso não. A multidão está ali, os discípulos estão ali, Jairo está ali, mas Jesus está sentindo o cheiro de uma adoração diferente. Alguém que não tem força, mas está se esforçando para chegar aonde Jesus está. Talvez alguém olhou para nós e falou assim: não vai mais aguentar ir para o culto. Eu quero ver até quando vai aguentar esse negócio de igreja. Eu quero ver até quando vai colocar a Bíblia debaixo do braço. Eu quero ver até quando vai ficar nessa modinha de dar paz do Senhor, de falar misericórdia, está repreendido. Tem pessoas que não acreditam na nossa vitória e pelo contrário está torcendo pela nossa derrota. Só que não entende que o crente que é nascido da água e do Espírito, mesmo rastejando, mesmo sangrando, sabe aonde Jesus está e sabe como atrair a presença do Mestre. Jesus está sentindo uma adoração diferente nessa noite. Tem um cheiro diferente. Não é cheiro de multidão, não é cheiro de discípulo, mas é cheiro de alguém que está se rastejando, sangrando, mas não desiste, não para, permanece, continua. Alguém está dizendo larga o casamento, alguém está dizendo desiste do filho, mas você falou eu não paro, não desisto, não abandono, não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Deixa eu ver quem pode adorar Jesus. O problema não é sangrar, o problema é parar. Jesus está sentindo o cheiro da adoração da multidão e a adoração dos discípulos. E Jesus sabe quem era para chegar ainda não chegou. Já percebeu, irmãos? Eu parei um pouquinho de ir
umas vigílias aí, mas estava uma competição tão terrível, que era quem canta bem, quem tem teologia, é quem fala grego, quem fala hebraico, quem fala não sei o que, não faz não sei o que lá. É pessoas com tanto anel no dedo que o dedo já nem aguenta o peso de tanto anel. Mas eu lembro, irmãos, porque eu nasci numa igrejinha aqui em Jundiapeba, que só tinha eu, pastor e mais 3 pessoas na igreja, mas que quando aquela senhorinha pegava o microfone, que não sabia nem falar playback, mas quando começava a cantar, a glória de Deus enchia a casa. Aí eu entendo que não é o anel de teologia que vai fazer a glória de Deus descer, não é os falsetes que você faz quando canta, ou as técnicas. Essa eu sei, irmão, tem que melhorar para Deus mesmo, tem que estudar, tem que se capacitar, mas não confia nas técnicas, se confia, acredita no poder da oração, é joelho no chão, é boca no pó, é se humilhando na presença de Deus, é reconhecendo que somos barro, que somos caco, que não somos nada. Ai de nós, se Jesus não permitisse que nós respirássemos o dia de hoje, nós não estaríamos aqui. Ai de nós, se Jesus tirasse o dom que foi Ele que deu. Ai de nós, se Jesus essa noite dissesse: você não vai falar, você não vai cantar, você não vai pregar, tudo que você estudou não vai servir para nada. Mas quando Ele acha alguém que está na dependência do céu, alguém que não brinca com as coisas do céu, alguém que sabe que se Jesus não estiver no lugar, eu também não posso dar. Pessoas que não sentam na rodinha dos escarnecedores, pessoas que não zombam das coisas espirituais, pessoas que não faz figurinha de outro saindo no mistério, pessoas que não brincam com línguas estranhas, mas sabe o que é espiritual. Só quem é espiritual é que pode discernir. E essa igreja é espiritual, essa igreja é espiritual. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Mas veja bem, essa mulher, no primeiro ciclo menstrual dela, ela foi levada para um lugar chamado Arraial das Imundas. Foi colocada lá. Enquanto ela está lá, o tempo está passando. Só que o tempo está passando e a situação dela não muda. A situação dela permanece do mesmo jeito. Só que, aproveitando um pouco do que a medicina ensina, a ciência, ninguém sobrevive 12 anos com fluxo de sangue. Uma pessoa não consegue sobreviver 1 ano tendo fluxo de sangue constante. A pessoa não consegue. Então nós entendemos que o fluxo de sangue que essa mulher tinha não era contínuo, mas tinha intervalo. E é aqui que o negócio aperta, irmão. Porque quando o ciclo parava, tinha ainda 8 dias para que ela pudesse fazer a purificação. Só que quando ela está terminando o período da purificação, o fluxo voltava. E ela ficava 20 dias de novo com o fluxo. De repente estancava. Ela se animava. A esperança voltava. Ela achava que ia voltar para o seio da família. Mas quando ia passando o período da purificação, o fluxo voltava de novo. Então nós estamos falando de uma pessoa que na sua vida tinha altos e baixos. Você acha que é exclusivo seu ter altos e baixos na sua vida? Não é. Só que enquanto aquela mulher está tendo altos e baixos, ela vai ouvir falar que tem alguém passando por ali que já devolveu a vista ao cego, alguém que levantou o paralítico,
alguém que ressuscitou alguém que estava morto. Ela falou, então é agora. Ela vai se disfarçar. E quando ela vai se disfarçar para poupar a sua vida. Se permanece no arraial das imundas, morre. Se sai, morre. A estratégia, vou me disfarçar. E aqui eu entendo, irmãos, que tem muita gente que se disfarça para vir para a igreja. Só que isso não é negativo. Deus até permite a gente se disfarçar em alguns momentos. Porque tem pessoas que não sabem lidar com a nossa deficiência. Tem pessoas que, se você não se disfarçar, vai tacar pedra, vai excluir você, vai tirar você da comunhão. Então, quando ela se disfarça, e quando assim também tem pessoas que se disfarçam dentro da igreja, Deus entende. E Deus sabe que nós não estamos disfarçando por causa dele. Porque nada pode estar oculto diante dos olhos do Senhor. Mas nós estamos se disfarçando por causa de pessoas. E aí é normal você ver na igreja alguém sangrando, mas cantando. Alguém que sangra, mas pregando. Alguém que está sangrando, mas pastoreando. Alguém que está sangrando, mas está fazendo a obra de Deus. O problema não é quem se disfarça para fazer. O problema é quem está dentro da igreja e não percebe quem está sangrando. Porque quem está sangrando está querendo um abraço, mas ninguém quer dar um abraço no leproso. Ninguém quer dar um abraço em quem está sangrando. Então ela precisa se disfarçar. E quando ela se disfarça, ela rompe a multidão e ela toca na orla da roupa de Jesus. E quando ela toca na orla da roupa de Jesus, a Bíblia vai dizer que é estancado. Na mesma hora, aquele fluxo de sangue, ela tenta sair de fininho. Só que enquanto ela está saindo, Jesus fala, opa, percebi que de mim saiu virtude. Alguém me tocou. Quem não tem visão espiritual vai dizer, mas como assim, Jesus? A igreja está cheia, é muitos glória, é muito aleluia, é muita adoração, é muito louvor. Como assim alguém te tocou diferente? Jesus vai dizer, não é como todo mundo. Porque a igreja pode ter 100 pessoas, sempre vai ter alguém que se destaca. E quem se destaca, irmão, se destaca porque você sabe a necessidade que você tem. Quanto maior a necessidade, maior a entrega. Quanto maior a necessidade, maior a busca. Tem pessoas que acham que vir para a igreja é bater cartão, que vir para a igreja é fazer média para o pastor, que vir para a igreja é só para mostrar para os irmãos que ele está certinho, está em comunhão, não está fazendo nada errado. Mas vir para a igreja não é isso. Vir para a igreja é ser grato a Ele por tudo aquilo que Ele fez por nossa vida. É agradecer a Ele todos os dias por todos os milagres que Ele tem concedido. Porque tem livramento que é visível, mas tem livramento que não é visível. Tem livramento que acontece no mundo espiritual. E só quem é grato a Deus sabe que quando você vem no culto, independente de quem está de um lado, independente de quem está do outro, você vai dar lugar sem reserva. Você vai adorar como se fosse o último culto. Você vai entregar a sua melhor adoração. E se semana que vem Deus permitir, nós vamos estar aqui e vamos entregar o nosso melhor. Não importa se vai ter o próximo culto, nós vamos viver como se hoje fosse o último culto. E no último culto, irmão, extravasa na presença de Deus. Gasta a voz, gasta a unção, gasta o suor, mas não sai daqui com reserva. Sai daqui entregando tudo, porque quando você entrega tudo, Deus deposita algo novo na sua vida. A mulher vai tocar na orla, e quando ela toca na orla, o segredo é que todo homem judeu passava por uma transição daquilo que é ser menino e daquilo que é ser homem. Quando passa por essa transição, ele ganhava um utensílio que fazia parte dele agora,
E esse utensílio ia trazer nas pontas alguns fios. E os fios vai ter 5 nós. Repita comigo, 5 nós. Alguém vai falar que é que nem esses talites que as pessoas vão lá na Conde de Sargento e compram. Não é, irmãos. Não é desses talites aí que eu estou falando, não. O talit do povo judeu tinha fio de ouro. Aí você já vê que o negócio aperta, né? Porque às vezes as pessoas fazem uma idolatria terrível. Paga 5 reais num talit lá na Conde de Sargento, um tecido fraco. A pessoa não sabe nem qual é o significado daquilo. Vai no monte, uns enterram, outros não enterram, outros só oram e fala assim: se eu colocar o meu talit, Jesus cura. Se eu colocar o meu talit, acontece isso, aquilo outro. Tem que ler livro de Gálatas, porque está voltando às práticas da lei. Cristo nos libertou dessas coisas, irmão. Não é o talit que cura, ainda é o nome de Jesus Cristo. Não precisamos de patuar, não precisamos de amuleto da fé. Já saímos do catolicismo, agora nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Basta você usar a autoridade que Jesus te deu. É no nome de Jesus, demônio tem que sair. No nome de Jesus, enfermidade bate em retirada. No nome de Jesus, as famílias são restauradas. Mas o talit que o judeu ganhava, ele era grande. Na ponta tinha alguns fios, não me recordo se eram 10 ou se eram 12, mas tinham 5 nós. E cada nó representava um livro da Bíblia, da Torá, que nós chamamos de Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então cada nó daquele representava um dos livros, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Quando aquela mulher toca, ela está tocando nos 5 primeiros livros da Bíblia. Isso daqui é importante você entender, porque isso é um ato profético. Nós conhecemos como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Só que quando nós olhamos para o livro de Gênesis, Gênesis é Bereshit, Bereshit é princípio. Quando ela toca no nó, ela está tocando no princípio. Jesus está olhando para ela e está dizendo assim: você não tinha um princípio de honra até agora, mas a partir de agora eu estou devolvendo o princípio para a tua vida. Ela está tocando, Jesus está devolvendo o princípio, porque princípio fala de restauração, fala de criação, e Deus tem um negócio de trabalhar com aquilo que não tem forma, com aquilo que é vazio. E quando ela está tocando, Jesus está dizendo: estava sem forma e vazio, não tinha princípio, mas a partir de agora eu restauro o princípio na sua vida. Jesus começa a restaurar o princípio daquela mulher. O tovu vavorru da vida dela foi preenchido por Jesus. Jesus começou da forma. Imagina, irmão, se a mulher estava amarela porque estava perdendo muito sangue, a pele dela já começou a receber cor. Se ela estava fraca, já começou a ficar forte. O princípio começou a ativar na vida dela. Aí, enquanto ela está tocando, Jesus está curando ela. Lembra que eu falei que ele restaura 4 gerações? E as 4 gerações que Jesus restaura, e usando ela como uma delas, as 4 gerações são a mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, e Lázaro. Depois que morre, Jesus ressuscita, e você vai entender. E essa mulher eu vou deixar por último. Mas quando Jesus vai para a casa de Jairo e Jesus devolve a vida para aquela menina, a primeira coisa que Jesus vai dizer é: dê de comer para ela. Porque uma geração é a geração da mulher do fluxo de sangue, uma geração que sangra e ninguém vê, uma geração de que está sangrando, mas ninguém percebe. Todo mundo vem, canta, pula, roda, e eu não sou contra isso não, irmãos. Eu gosto, viu? A nossa igreja também é pentecostal, está tutano. E eu sei, poder serve para atrair pessoas. Mas o que faz as pessoas se manter na presença de Deus ainda é palavra. Poder atrai, palavra mantém. Poder atrai, palavra cura. Poder atrai, palavra sustenta. Então nós precisamos entender esses princípios. A filha de Jairo, ela ressuscita.
Jesus fala, dá de comer para ela. E o problema está aqui, porque Jairo é príncipe da sinagoga. Jairo é alguém que ensina dentro do templo. E alguém que ensina dentro do templo, dentro da sua casa tem pessoas morrendo de fome. Não adianta nada pregar se a casa está em bagunça. Não adianta nada cantar se a casa está em bagunça. Deus vai restaurar, Jesus vai restaurar essa família dizendo, enquanto Jairo é príncipe da sinagoga e ensina os de fora, dentro da casa dele tem alguém que está morrendo de fome. Antes de você cuidar de quem está fora, primeiro dá amparo para aqueles que estão dentro. É tempo de Deus restaurar algumas famílias que estão quebradas. O meu ministério não começa dentro da igreja, o meu ministério começa dentro de casa. Primeira pessoa que eu vou discipular é a minha esposa, é o meu filho, é a minha filha, para depois refletir dentro da igreja. Primeiro preciso dar de comer para quem está dentro de casa. Jesus está denunciando o que está na vida de Jairo. Levanta a menina e fala, dá de comer para ela. Segunda geração que Jesus vai restaurar, a geração de Lázaro. A geração de Lázaro é uma geração que já está morta. E além de estar morta, está enrolado com faixa, está atado. Jesus vai liberar a palavra. Lázaro ouve e sai. Quando Lázaro sai, Jesus vai dizer assim, ó, desatai-o. Porque não importa somente da vida, precisa ensinar as pessoas a andar com as próprias pernas. Sabe qual é o problema das igrejas? Não estou generalizando, mas a maior parte que nós queremos oferecer Jesus, que é vida, mas nós queremos prender as pessoas na gente. Só faz se eu deixar, só faz se eu estiver junto, só faz isso, só faz aquilo. A pessoa fica presa a outra pessoa, e isso é chamado de princípio papal. É pessoas que estão debaixo de uma autoridade. Eu sei, irmão, precisa respeitar a autoridade, mas isso é sinal de honra. Não você mandar na vida da pessoa como se fosse dono da pessoa. Jesus está dizendo, vou dar vida, mas agora desata os pés dele. Ele tem que aprender a andar com os próprios pés. Não adianta só dar vida, deixa andar também. Quando nós vemos lá no livro de Reis, a escola de profetas está pequena. E isso aqui é outra mensagem, mas só para você entender, Geazi morre porque foi entregue ao pecado, agora por causa da lepra, foi afastado dos seus serviços, então é como se tivesse morto. Só que basta Geazi sair para alguém perceber que a escola de profeta está apertada. Aí, pastor, eu perguntei para o Espírito Santo, porque a gente pergunta para o texto e o Espírito Santo responde. Se alguém saiu, não é para estar apertado, é para ter espaço. É que tem pessoas que estão dentro que impedem outras de entrar. Mas quando a pessoa sai, em vez de ter mais espaço, começa a ficar apertado. Porque tem pessoas que não somam, tem pessoas que subtraem. E essas pessoas que subtraem, Jesus está tirando. Porque o reino de Deus, irmão, não é colocar para fora. O reino de Deus é atrair aqueles que estão lá fora. Tem muitas pessoas que às vezes estão vivendo uma vida de opressão, mas não conseguem entrar, porque tem muito fariseu que não vai para o céu e impede outras pessoas de ir. Mas nessa noite, Jesus está levantando a Jerusalém, porque vai começar a ficar apertado esse lugar. Jesus vai começar a enviar almas, mas tanta alma para esse lugar. Mas vamos voltar aqui para o texto. Uma geração morreu de fome dentro de casa. Outra geração está sangrando e ninguém percebe. A outra geração, alguém até dá vida, mas não deixa andar com os próprios pés. Jesus está falando, dá vida, mas deixa a pessoa andar com os pés dela. Lá na nossa igreja, quando alguém fala assim, pastor, queria fazer evangelismo. Amém, irmão. Vai para cima. Pastor, mas como que vai ser? O senhor vai estar na frente? Não, eu vou estar na retaguarda, intercedendo. Vai, faz. Porque você precisa deixar a pessoa fazer. Ela precisa andar com as próprias pernas. Você está ali para auxiliar. Você está ali para, se caso ela se perder em alguma coisa, você fala, opa, calma.
vai por aqui, porque por aqui vai dar certo. Mas deixa ela fazer, andar com as próprias pernas. Agora a quarta geração é do filho da viúva de Naim. Jesus entra na cidade e ele vai parar um cortejo. E quando ele para o cortejo, ele vai tocar no esquife e vai dizer para o menino se levantar. Quando o menino se levanta, não fica de pé como nós, ele fica sentado. Isso daqui, irmãos, se você não procurar o que está nas entrelinhas das escrituras, você não vai entender. Quando aquele menino senta, Jesus está restaurando uma geração. E isso daqui é importante, porque na cultura judaica, todos aqueles que iam ensinar, ensinavam sentado. E quem aprendia, aprendia aos pés daquele que estava sentado. Você vai entender, a Bíblia vai dizer assim: e Saulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Gamaliel era mestre, estava sentado, e Paulo estava aos pés dele aprendendo. Quando aquele menino senta, Jesus está dizendo assim: eu vou restaurar uma geração que até tem muito para ensinar, mas ninguém está deixando ele ensinar. A multidão que está em volta não estava deixando ele ensinar o que ele tinha para ensinar. Quando Jesus fala assim, levanta, coloca ele sentado, Jesus está dizendo assim: a partir de agora, aquilo que você tinha para ensinar, você vai ter carta branca do céu para ensinar. Mas o primeiro lugar que você vai ser restaurado vai ser dentro da sua casa. Porque quem está levando o caixão é a mãe, quem está levando o caixão é família. E às vezes a primeira pessoa que não acredita no nosso ministério são aqueles que estão dentro de casa, são eles que não acreditam no ministério. Jesus está dizendo: eu vou restaurar essa geração. A primeira pessoa que vai acreditar no seu ministério é quem está dentro da sua casa, é quem está com você, é quem te vê todos os dias, é quem come 1 quilo de sal com você. Essa vai ser a primeira pessoa. E a segunda vai ser a multidão. A multidão estava junto, irmão, mas a multidão conhecia a viúva de Naim, a multidão conhecia o menino e sabia da história. Quem conhece a nossa história não valoriza o que Deus está fazendo na nossa vida, já viu? Às vezes nós já estamos pregando, alguém vai olhar e vai dizer assim: eu conheço, bebia, fumava, traficava. Por quê? Porque conhece a história. Mas não é porque conhece a história que pode julgar o nosso momento, porque o nosso momento não diz respeito a nós, mas diz respeito a Deus. Então Jesus está dizendo: eu vou restaurar uma geração que vai dar um bom testemunho dentro da sua casa, e em volta das pessoas que te conhecem não vão mais te julgar por aquilo que você era no passado, mas vão reconhecer o que você é na presença de Deus hoje. 4 gerações Jesus restaura. Eu vou encerrar aqui, e agora eu vou falar da mulher do fluxo de sangue. Por que Jesus, irmãos, cura a primeira mulher do fluxo de sangue para depois ir na casa de Jairo? Lembra que eu falei que ela tocou na orla e tinha 5 nós, cada nó representava um livro da Bíblia? Nós entendemos o Bereshit, princípio, tocou, o princípio foi restaurado. Só que Êxodo, Shemot, quer dizer nome. Jesus está olhando para ela e está restaurando nela identidade. A Bíblia não fala o nome dela, a Bíblia fala mulher do fluxo de sangue, porque o mundo coloca um rótulo. Só que enquanto o mundo está colocando um rótulo, Deus está preparando uma história de vitória para você. Ele vai restaurar o nome daquela mulher, e restaurando o nome daquela mulher, quem está em volta precisa ver, precisa entender que Jesus restaura princípios, Jesus restaura nome, Jesus te leva para o deserto, porque no deserto você é fortalecido. Jesus te chama, e quando a gente fala que Jesus chama, fala de chamado. Quem tem chamado não tem escolha, quem tem chamado tem que se posicionar naquilo que Deus chamou. E Deuteronômio vai falar de promessa, porque depois que Jesus restaura tudo, Jesus vai renovar as promessas sobre a nossa vida. Porque eu aprendi uma coisa: Deus, Ele não muda a promessa, mas Deus muda cenário. Tem pessoas que às vezes falam assim:
Deus fez a promessa, mas o cenário não é compatível com a promessa que Deus fez. Mas se for preciso, Deus vai mudar o cenário, o ambiente, mas a promessa vai permanecer, a promessa vai se cumprir, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se prepara, o que Deus prometeu para a nossa vida vai se cumprir para a glória de Deus. Só para a gente encerrar, por que Jairo precisava ver a mulher sendo curada com fluxo de sangue? Isso daqui é uma interpretação minha, mas vale a pena dar glória por isso. Jairo era príncipe da sinagoga, sim ou não? Jairo era príncipe da sinagoga, sim ou não? Então quem garante que quando essa mulher foi enviada para o lugar das imundas, Jairo não estava presente? Quem garante que ele não era um dos que estavam ali para examinar, para dizer, manda para o lugar das imundas, quando passar o período da purificação a gente vai restaurar? Só que ela ficou esquecida lá, porque tem pessoas que têm facilidade de julgar a nossa causa. O difícil é fazer alguma coisa para mudar a situação que você está vivendo. Mas eu até entendo, Deus não permite que isso aconteça para a glória não ser do homem, mas a glória ser dele. Então Jairo está vendo que no ponto de vista dele a prioridade é a filha, mas no ponto de vista de Deus a prioridade é quem está sendo humilhado, porque Deus é Deus de justiça. Uma coisa que Deus não aceita é injustiça. Deus precisava mudar o cenário daquela mulher e tirar aquela injustiça sobre a vida dela. Então quem viu ela indo para o lugar das imundas vai ter que ver Deus restaurando a vida dela. E aqui eu aplico na igreja, e aqui eu já encerro a minha oportunidade. Tem muita gente que olhou para nós, irmãos, e julgou a nossa condição. Tem muita gente que olha para a igreja, e quando eu falo da igreja, eu não falo só das pessoas, mas eu falo do templo. Aí fala, é uma igrejinha de Jundiapeba. Mas enquanto você está julgando pela aparência, você não sabe o que Deus preparou para esse lugar. Você não sabe a glória que Deus tem para derramar nesse lugar. Alguém olha e fala, é só uma igrejinha. Deus está olhando do céu e está dizendo, é uma igrejinha nada. Eu já restaurei princípios, eu já restaurei o nome, eu já levei no deserto para fortalecer, eu já chamei e eu já renovei as promessas. E por que Deus troca o nome? É simples, irmãos, porque na cultura romana, quando alguém recebia uma pedrinha branca com um novo nome, era um convite para você entrar numa festa que era exclusiva. Agora pega isso, Apocalipse vai dizer que Deus vai nos dar uma pedrinha branca com um novo nome, e esse novo nome nós não sabemos, os anjos não sabem, somente Deus sabe qual é esse novo nome. Por que, pastor? É simples, porque aqui na terra, enquanto tiver taça, nós vamos estar num evento exclusivo. Enquanto tiver trombeta, nós vamos estar num evento exclusivo. Enquanto estiver abrindo selos, nós vamos estar num evento exclusivo. A grande tribulação na terra e a igreja no evento exclusivo, porque já recebeu uma pedra branca com um novo nome. Deus restaurou o nosso nome para a gente entrar no evento exclusivo. Vai se cumprir 1 Tessalonicenses capítulo 4 verso 16: o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo, trombeta de Deus, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, pastor, que estivermos vivos, teremos o nosso corpo transformado, seremos arrebatados, vamos encontrar com Jesus nos ares. Se prepara, igreja, o arrebatamento é real, o arrebatamento é verdadeiro, o arrebatamento vai acontecer. Aplauda o nome de Jesus. Glória a Deus.